Estamos online. Estamos online. 2 testando. Oi. 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 Tá dando eco? Deixa eu ver aqui, está tudo certo mesmo. Não vão ficar vendo minha bunda aí enquanto isso. Acho que é isso. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. O que eu posso dizer? Bom, Feliz Natal para quem aparecer, para quem já está aí, se é que tem alguém, não, ainda não tem ninguém. Ai, sexta-feira, pós-Natal, a gente continua, porque é isso que a gente gosta de fazer. Hoje eu queria testar esse novo modelo aqui, né, com essa... Hoje eu queria testar esse novo modelo. E agora vai dar eco porque o trem ali ficou... E agora vai dar eco porque o trem ali... Pronto, tudo resolvido. Voltar. Agora eu quase caí. Pra minha morte devida. Não sei se vai ficar muito alto eu ficar lixando aqui e falando ao mesmo tempo, se vai dar certo. Bom, mas eu queria testar esse formato novo, né? Com essa outra câmera trazendo um detalhe. Eu acho que estava faltando um pouco disso. E vai ser bom também para quando eu estiver pintando e tal. Eu tô com um outro... Tô com um MDF ali que eu acho que vai dar para começar a pintar, mas eu quero pelo menos finalizar ou quase finalizar isso aqui. Contratempos. Até o pezinho aqui eu acho que deu uma secada para algo que eu queria fazer. Eu queria só desbastar um pouco ele aqui. Eu passei esse pedacinho aqui. Acho que vai dar pra ver. Eu coloquei um acréscimo aqui. E acho que, deixa eu ver como é que vai ficar na câmera. Eu tenho que colocar mais baixo. Deixa eu ver. É isso, nessa posição aqui. Eu não sei se a luz está pegando, mas eu coloquei um acréscimo aqui dos dois lados para poder fazer o ossinho. Porque, na verdade, tinha quebrado essa... Na verdade, eu tinha calculado errado o tamanho ali, aí eu tive que fazer isso agora. E é isso. Então, eu coloquei isso, acho que vai dar para desbastar aqui para poder colocar o pé no lugar depois. E aí eu tenho que lixar. E aí que tá, uma coisa quando a gente trabalha com cerâmica, quando ela está muito pequena, os detalhes é um pouco complicado para os detalhes ficarem assim bem detalhes. Ainda mais que eu vou querer passar o verniz depois. Verniz não, aquela outra coisa que eu acabei de esquecer o nome. Vou fazer a outra queima. O esmalte, fazer esmaltado assim. Então, às vezes o esmalte não tira um pouco dos detalhes. No mais, tudo bem com vocês? Passaram bem o Natal?
Esse Natal foi engraçado. Na hora que tava todo mundo dando Feliz Natal, né, na meia-noite, eu acho esses ritos tão engraçados. Eu acho necessários, eu não acho que precisa ser o Natal no sentido, não contra a questão religiosa, mas contra a questão é, mercantilista mesmo e da obrigação, vamos dizer assim. Feriados é uma coisa, sei lá, eu acho que já deixou muito de ser uma coisa religiosa, virou só um feriado. Tá, tudo bem, eu acho que é ótimo para reunir a família, de novo. Eu acho que é super válido. Só não precisa ser da forma como é, de certa forma, socialmente obrigado a ser. Mas aí eu fui dar Feliz Natal para um dos meus irmãos e eu virei para ele assim: Feliz festa socialmente convencionada. E ele foi na minha: Não, feliz festa socialmente convencionada. Nós estamos aqui. Na verdade, ele falou: Feliz sobrevivência a um momento social. Eu achei muito engraçado. É, mas aí depois também, né? Ontem eu escrevi um textinho. Ontem, né? Quinta-feira. E postei lá nos rios, né? Do Instagram, que é algo que eu tô fazendo agora. Tentando pegar, pelo menos, trazer ideias das lives, né? Que a gente vai conversando aqui. E transformar em textos mais... como eu posso dizer? Textos mais... que a gente vai poder pensar um pouquinho. Né, como eu falei, eu tenho uma super necessidade de escrever, mas eu não tenho sentido paz para escrever. Acho que eu tô meio ansioso, meio alguma coisa assim, passando por umas questões. Aí eu sentar a bunda ali para escrever, por mais que seja às vezes por uma hora, que sei lá, é um pouco complicado. Aí o que eu tenho feito mais feito esses textos agora e que eu acho que tem sido até para saciar um pouco da minha necessidade de escrita e para gerar um conteúdo um pouco diferente, um conteúdo que está dando até certo. O primeiro deu 250 visualizações, o penúltimo deu 400 agora. E aí eu lancei um agora, só que eu acho que o horário que eu lancei não vai dar muito certo. Mas também não é assim. Eu sinceramente sou péssimo com esses trem de métrica, eu sempre fui péssimo com a rede social, mas um dia alguém cuida disso pra mim. Quem sabe? Eu só quero tentar colocar isso aí e se der certo para as pessoas verem, ótimo. Mas enfim, o que podemos conversar, o que podemos falar no dia de hoje? Eu comecei a ver né, como eu tinha comentado, eu comecei a ver aqueles filmes que eu tinha comentado, que eu fiz né, junto com o GPT ali, uma lista. E aí eu vi o filme lá, o Once Upon a Time in America, né? Era uma vez na América. E ele é um filme muito bonito, muito triste, mas muito bonito, assim, tem algumas ideias bem interessantes ali, tanto em composição de cena, quanto o enredo mesmo, muito a forma, né? Ele passa em ciclos, assim, às vezes o ciclo vai e volta, mas é tudo muito bem feito, cada filmagem do seu momento, assim, te dá a impressão, uma impressão diferente, sabe? Te dá a impressão que é do momento. Mas uma coisa que me ficou, e que depois eu comecei a ver um outro filme, que é o Hit, que é um filme de ação por ação, mas assim, de criminoso também, só que de uma outra era, né? Um filme bem mais recente. E eu comecei a ver ele, eu também tô achando ele bem interessante, assim, é filme de ação, mas é um filme que tem enredo, é bem feito, a história é tudo, assim, tem uma coesão mínima, vamos dizer assim, para que seja aceitável, que dê a sensação e os personagens se tornem, vamos dizer assim,
gostáveis, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, por que que eu não vejo filme de ação mais? Porque esses dois filmes tem um pouco de ação, assim, não, o Hit mais, né? Mas querendo ou não, o outro também tem. E eu fiquei me perguntando assim, porque quando eu era pequeno eu via os filmes de ação, eu achava interessante, mas o que que aconteceu no meio do caminho para que eu parasse de assisti-los? Aí eu fiquei pensando assim, qual foi o último filme de ação assim que eu gostei, que eu achei que teve alguma coisa legal, assim, que eu guardei na memória, sabe? E aí eu fui lembrar aquele filme que agora já é um filme antigo, que é o é, 11 Homens e um Segredo, acho que é esse o título, com o Brad Pitt, com o George, como é que chama mesmo? O Clooney, não, o Clooney, sei lá, esqueci o nome dele. Com um monte de gente famosa e tal, um monte de ator muito bom. Esse Hit também, esse Hit é só gente top. É o De Niro, o Al Pacino, tem aquele outro cara lá, louro, que eu esqueci o nome dele também. Só gente muito boa. E aí eu só lembrei desse filme, só que eu lembrei também assim que ele é um filme que ele tem uma atmosfera muito alegrinha, sabe? Muito de herói e que ali meio que me parece que foi um dos momentos assim aonde o gênero crime começou a ficar muito alegre, que tomou uma coisa de herói e ele começou a perder a experiência e de fato do que é o filme de gangster, o que é o filme assim, sabe? Agora eu lembrei mais de um que teve, eu acho que foi mais ou menos na mesma época, que era com o Leonardo DiCaprio, que era, ele é um policial, aí ele está investigando, esqueci o nome dele, mas é com o Leonardo DiCaprio, é de investigação e tal, policial bem de ação assim, mas uma ação inteligente, sabe? Que nem esses outros filmes. E aí me parece que os filmes de ação se tornaram um filme de super-herói. Você vê que os filmes de ação viraram esses filmes aí que juntam um monte de cara pra ficar tirando né, eu sou mais foda que você e não sei o que lá. Filme para os outros ganhar dinheiro virou um entretenimento tosco. Os filmes perderam o valor de arte, vamos dizer assim, o valor assim da questão humana, né, de entregar um personagem complexo, de entregar uma história que ela tem muitos, vamos dizer assim, você não aceita ela de primeira, você tem que absorver aquilo ali, você tem que regurgitar, vamos dizer assim, e ir trabalhando aquilo ali. Ninguém ali é bom ou mal, tudo tem seu espectro, né? E esse tipo de filme, assim, eu acho que nessa época começou a se perder. Eu não sei, eu simplesmente percebi que eu parei de ver esse tipo de filme de ação, filme de detetive assim. Eu lembro também daquele Os Sete Pecados, Seven, né? Ele é escrito com o Seven assim com sete, que é um filme muito pesado, muito bom, mas aí é um lado mais psicopata, mais adrenalina assim, né? Mais, vamos dizer, um lado mais, não é terror, como é que chama, gente? Aqueles filmes ai, é, filme de, não é thriller, meio um thriller, sim. Acho que dá pra chamar de thriller. Sempre que eu lembro dessa palavra, eu lembro do filme do clipe do Michael Jackson, Thriller. Thriller. Só depois de velho que eu fui, e assim, eu falo inglês minha vida inteira, que eu fui prestar atenção que thriller, né, esse gênero é o thriller, de thrill, de emoção, de expectativa, aí por isso o nome do gênero, né, que você fica assim, vamos dizer, na ponta do assento, assim, você fica na expectativa não, o que vai acontecer, tá? Enfim,
E aí eu acho que é isso, eu acho que os filmes, né, de ação assim se tornaram esse entretenimento barato. Eu acho que, sei lá, a indústria de Hollywood, né? A indústria como um todo virou uma coisa muito do entretenimento e que querendo ou não, é uma indústria que tem a fomentação muito da estética e da arte, né? Se tornou só máquinas de ganhar dinheiro e tal. A gente teve agora a morte lá do cara do Call of Duty, né? O cara que criou o. Não sei se ele criou, se ele fazia parte da equipe que criou originalmente, né, o jogo. E, e aí eu fiquei vendo notícias sobre aquilo e soube da notícia que a equipe do Call of Duty nesse último ano agora se desculpou pela qualidade dos jogos. Vamos dizer assim, a equipe mesmo assim percebeu que assim, eles estavam fazendo só uma coisa, uma repetição, entregando um produto que é um produto assim, eu não vou dizer, ai, nossa, olha como eles são bonzinhos e coisa e tal. É, mas assim, é, se chegou a esse ponto da equipe pedir desculpas, né? Isso está mexendo no bolso das pessoas, mas também está mostrando que eles estão preocupados e que eles devem se movimentar nessa indústria, né? É, então eu achei legal, achei bom assim, achei que agora eles devem entregar algo novo, algo melhor. A gente ficou marcado agora nesse último ano com vários jogos, né, que com um orçamento muito pequeno fizeram grandes coisas. Outro dia eu testei sim, joguei bastante assim para ver mesmo da qualidade, aquele No Rest for the Wicked, que é um jogo bem indie, mas que está entregando uma qualidade bem interessante, um mundo bem interessante assim em termos da disposição dele. Ainda está no começo, ainda falta muita coisa, mas está muito legal. É, teve também agora teve o anúncio do Divinity, né, que é da Larian, da mesma produtora do Baldur's Gate, que foi outro que fez um sucesso imenso. E a gente teve agora o Wild Windsmith, né, que é aquele jogo chinês, que é um jogo que está fazendo um sucesso. É um jogo que tem qualidade, tem refino e ainda tem experiências próprias, porque ele é um jogo que está vindo com uma experiência de você poder falar com o NPC de forma livre. Os NPCs são inteligências artificiais, o que é algo bem interessante. Assim, um jogo que lança e ele já ele lança já com uma ideia inovadora dessa e nem fez muito alarde por conta, né, de ter essa função, eu achei muito interessante, muito corajoso da empresa fazer isso. Eu fico sempre pé atrás quando é coisa da China, sinceramente. Eu acho que eles pesquisaram muito como fazer as pessoas ficarem viciadas nos jogos, porque o jogo tem muita coisa. Eu não sou muito chegado na estética chinesa, mas você vê agora gente aí gastando muito dinheiro para comprar as armaduras, comprar os elementos estéticos, né? Que o jogo só você só tem que pagar pelas questões estéticas, não pelo jogo em si. E olha, ficou até razoável. Olha os ossinhos do pé. Depois, quando eu lixar, eu vou dar uma forma um pouquinho mais rebuscada neles. Então, assim, eu estava discutindo também uma questão. O meu irmão, a gente discute muito sobre as tendências. Nós dois gostamos muito de jogos, assim. Ele gosta de filme também, assim, mas não é tão focado assim em filme igual eu. Ele gosta mais de jogos mesmo e da experiência do jogo em si. Ele é da área de computação
E ele tem ele tem o desejo de até entrar para essa área em algum momento. Por enquanto não chegou a época, mas a gente estava discutindo sobre uma entrevista que o Kojima deu, falando sobre a perspectiva dele, dos jogos e do futuro dos jogos e tal. E aí a gente entrou, né, numa ceia. Ai, quebrou. Ai, esse daqui tava molhado demais. Tudo bem, depois eu acrescento um pedaço aqui. Aí a gente tava nessa de discutir esse. Não vou mexer nesse pé, não. Eu vou só adicionar aqui. A gente estava discutindo essa questão assim, da experiência das coisas, né? Do que aquilo, é aquilo que eu estava conversando com vocês aqui no canal, assim, em muitas lives, né? Foi a questão da experiência. Quando você faz uma coisa e aquela coisa, que experiência que você está tendo ao fazer aquilo ali está dando, né? Como eu disse em algum momento, a experiência de vida. E ele foi perguntado, né, sobre como ele via, o que ele achava que era importante nos jogos e tal. E obviamente, né, um cara apaixonado pela seu método e o processo mesmo criativo da sua área, ele falou que é a paixão, né? Se você não tiver paixão, se você não tiver entrega, não tem como. Esse é o ponto principal. Né, e ele cita também a metodologia dele para testar os jogos, ele mesmo testa, então ele falou bem assim, vamos dizer assim, passo a passo o que ele faz nos seus jogos. E aí dentro dessa conversa, dessa entrevista e a conversa que eu tive com o meu irmão, a gente estava falando a respeito assim, por exemplo, a nossa questão foi, como a gente compara um Death Stranding, né, que é o jogo do Kojima, e um Ark, por exemplo, que é esse jogo agora que foi lançado, tomara que eu não tome ban por causa disso aqui, ó. Tem um objeto fálico aqui, ó. Aí, onde é que eu tava? Aí eu tava falando a questão né, quando a gente compara um Death Stranding e um Ark, né, que é esse jogo que você vai lá e participa eu esqueci como é que é o gênero, o gênero que você vai lá, pega os itens, tem um combate, distração, é o gênero de distração. E a gente tava discutindo por quê. Eu joguei uma vez um round do jogo, não gostei, achei que era a mesma coisa que aquele PUBG, me pareceu assim. Aí depois meu irmão veio me falar mais dele, porque ele não está jogando muito, mas ele veio me falar sobre como que ele está sentindo a experiência do jogo, que ele é um jogo que ele, por mais que ele esteja né, dentro de uma estrutura de experiência de um jogo, você só vai lá, faz o round e é um entretenimento, vamos dizer assim, um entretenimento mais bruto, sem história, sem nada. Ele acha que esse jogo é um jogo que pela primeira vez está trazendo a um jogo que aborda um público maior, né? Que, por exemplo, é o público do Battlefield, Call of Duty. E ele traz assim uma imersão num mundo que funciona tanto para o jogador que gosta de uma coisa mais elaborada, quanto para o que não se importa. Então que ele vê a experiência de um jogo desse, né, que eles acertaram a empresa do jogo, no sentido de que é um jogo que ele cumpre não perfeitamente a função de história, de um enredo de um mundo mais complexo, mas já é alguma coisa diferente, assim, né? E é muito complexo, porque, assim, é difícil ver o aspecto que a gente chama de arte num jogo, assim. É claro que a gente vai ter muitas coisas ali que foram feitas por artistas, mas, querendo ou não, a arte, ela tem um princípio de uma certa
um certo distanciamento prático da coisa. Então, quando você entrega uma coisa que é muito objetiva, né, dificilmente você vai ter a experiência da arte. Não é um jogo, por exemplo, desse tipo que vai te fazer ficar pensando, vai te trazer memórias, vamos dizer assim, que nem ele falou, a tensão que é gerada durante as partidas e tudo e tal, tem uma experiência sensorial muito interessante, que está muito vinculada à arte também, a questão das sensações, da experiência sensorial. Mas é muito superficial, é quase uma arte abstrata, assim. Fica a caráter de quem vê, assim, ao máximo. Você tem que gerar sua própria experiência ali, através daquilo que acontece. E aí, isso, né, eu já falei aqui antes, eu acho interessante algumas questões de arte abstrata, mas eu acho que é o tipo de arte mais, vamos dizer assim, que tem uma pobreza intelectual, e outros podem vir e desmentir, né, falando que poucos realmente conseguem entender a arte, tem que conhecer de arte para ver a arte abstrata e entender o valor dela. Eu acho que isso é um bando de falso teórico, de gente que está cansada e só quer ganhar dinheiro. Eu entendo sim o artista que em algum momento da vida ele só quer fazer esse tipo de arte, porque uma coisa é certa, a arte abstrata é fácil de fazer. Então, quando o cara chega, não é que nem aquele cara que eu mostrei há um tempo atrás, o Gerald Richter, acho que é isso. Ele, né, quando ele vai para o abstrato, ele era um cara que tinha uma pintura fantástica, mas ele acaba indo para o abstrato. Sinceramente, me parece um artista que está cansado, porque trabalhar demais, pintar demais, o cara em algum momento, se ele não está afim, ele vai fazer. E querendo ou não, tem uma satisfação no trabalho abstrato. E é uma satisfação muito sensorial, de novo, né? É hedonística. Então, para quem está cansado, um processo hedonístico vale muito a pena. Mas eu realmente acho que não, vamos dizer assim, dificilmente uma arte abstrata ela vai ter uma universalidade em termos de um mantenimento, vamos dizer, de se manter na história, a não ser que elas sejam alguma questão, né, que tenham alguma influência de movimento artístico, tudo e tal, mas ela dificilmente vai vincular uma memória tão forte e expressiva nas pessoas como uma arte que tenha a figuração, que tenha, vamos dizer assim, um tema meio que expresso, uma temática e um motivo, né? Mas aí esses jogos me parecem assim, parece que é um tipo de entretenimento. E eu não estou falando que entretenimento é ruim, não. Cada coisa tem seu momento. Mas que não é, por exemplo, algo que eu gosto, assim. Eu perdi muito desse gosto por essas coisas simplesmente quase que materiais, assim. Eu preciso de um algo a mais, eu preciso de questões, eu preciso que questões me venham ao ver, ao ouvir, ao acessar o material. Então, aí, né, voltando para a entrevista lá do Kojima, ele foi perguntado a ele, né, assim, para que lado que ele via essa indústria toda se movimentando. E ele fala, é a questão da experiência, é a questão isso é uma fala dele lá, é a questão do porquê que a pessoa, vamos dizer assim, ela pegou, jogou, por que ela volta, por que ela fica pensando naquele jogo, naquela coisa e quer voltar para aquilo ali. Que ideia é essa aqui? Que mundo é esse que a pessoa tem a necessidade de retornar? O que leva a ela ter esse desejo? Vamos dizer assim, essa é vamos dizer, a questão vamos dizer assim,
não é vamos dizer assim, o que será, o que talvez será, sempre vai se aprofundando cada vez mais nessa coisa da experiência que é dada à pessoa. E quando a gente fala nessa questão, eu acho que vai muito próximo daquilo que a gente estava discutindo há um tempo atrás sobre a fantasia, sobre a nossa necessidade de fantasia, né? Porque, querendo ou não, as fantasias são criações de mundos que existem só nesse lugar da criação abstrata, não como movimento, não como tipo de arte, né? Mas abstrata no sentido de não ser algo real, algo que nós temos assim, vamos dizer, a experiência física da coisa. Eu lembro de esse anime, hoje em dia, ele é considerado um anime meio controverso por algumas questões dele. Mas eu achei que na época ele era um anime muito revolucionário por várias questões da trama dele, que é o Sword Art Online. Eu vi só a primeira, não sei se é parte ou temporada, que é o primeiro, quando dá o problema lá dos mundos. Eu não sei se vocês já viram. Mas como ele é um anime que ele foca nessa coisa de uma criação de um mundo, e é um mundo, vamos dizer assim, tem um mundo real e tem um mundo digital, né? É um jogo. Eu fico pensando que ele traduz muito bem o que o que muito provavelmente nós nos tornaremos, ou já estamos nos tornando em termos de sociedade, que vamos dizer assim, a experiência, vamos dizer, material, ela está se tornando muito difícil de ser consumida. Vamos dizer, tá custando muito às pessoas sair de casa e encontrar com as pessoas, sair de casa e fazer, custando não só no sentido financeiro, porque as coisas estão realmente muito caras, mas está custando muito um despender emocional que as pessoas estão sem estrutura. E no digital é muito mais fácil, né? Então, assim, eu não sei, não dá para falar, então a indústria dos jogos, a indústria do entretenimento, ela vai estar fortalecendo isso. Eu não acho que é ela que está fortalecendo, eu acho que é ela só seguindo o que a humanidade, vamos dizer, está caminhando porque qualquer estudo sobre as modas, sobre os produtos que são criados e lançados, eles se baseiam muito no movimento social, né? Não é é muito difícil ter alguém que impõe alguma coisa, algum produto, algum entretenimento à sociedade e aquilo dá certo. É muito, muito raro. É sempre baseado em pesquisa, é sempre baseado nos movimentos de nós, né? Nos movimentos da sociedade. Então, eu acho que a gente tem caminhado muito para isso. E que, querendo ou não, eu acho que existe o bom criador, é que nem o Kojima estava falando, nos jogos dele, ele tem ele dá a importância, assim como um bom filme, ele dá a importância da experiência real. Ele coloca questões que são características do universo real, né, da vida real, para que as pessoas não percam o senso de humanidade, né, não, vamos dizer assim, que a fantasia não se torne um mundo, vamos dizer, que a gente leve da fantasia para o mundo real as coisas boas, que a fantasia tem a capacidade de entender, mas que ela não nos prenda, que ela não se torne o nosso mundo de fato, né? A nossa experiência de vida de fato. A arte sempre foi essencial, né? Desde lá dos mitos, desde das crenças antigas, né? Dos homens das cavernas, a arte sempre serviu para se tornar um facilitador do nosso dia a dia, do nosso conhecer como sociedade, vamos dizer assim.
os deuses, né, os mitos eram criados muito para responder a questões que eles não tinham explicação. Então, o mundo da fantasia sempre foi muito utilizado dessa forma para dar uma certa tranquilidade, e também muito dos ensinamentos das sociedades partiram da fantasia. Só que o mundo era que nem, até uma pesquisa interessante que eu estava fazendo outro dia, eu estava no banho assim, eu fiquei pensando assim, por que a gente não é um bando de burro, ignorante, débil mental, no sentido que eu pensei assim, as sociedades antigas, elas viviam, vamos dizer, em tribos assim, pequenas, né? Por que a gente tem toda essa questão genética de não se relacionar com a família, sendo que no passado as pessoas se relacionavam assim, tudo e tal. Aí eu fiquei assim, porque assim, dentro da minha cabeça era isso, as pessoas estavam sempre afastadas e aí de vez em quando tinha uma interação. Mas o que os arqueólogos e aí que eu estava lendo, os pesquisadores da área falam, é que na verdade as populações sempre foram muito próximas. Sempre houve a troca, né? Principalmente quando o comércio sempre foi responsável para ter a variação genética. O comércio desde das suas estruturas mais rudimentares, da pura troca, né? Então, nós não somos assim um bando de gente deformada, porque a humanidade sempre teve essa estrutura de variação genética, né? Então, assim, é óbvio que não é tão simples assim, mas vamos dizer assim, dá uma luz a esse problema. E querendo ou não, se não existe mais a experiência da troca, né? Se o comércio vira, por exemplo, um comércio totalmente sem a relação do necessária dos homens, né? A relação direta, se ele é só ir ali online comprar e nem mesmo nem mesmo a pessoa que vai fazer a entrega, eu preciso tocar, entre aspas, tocar no sentido de presenciar essa pessoa e ela presenciar a mim. Eu me pergunto o que vai acontecer com, assim, primeiramente que a gente está tendo essa questão a gente não vai, as pessoas não vão ter filhos, né? Mas, assim, não é que a gente não vai ter a gente vai ter um problema de pessoas se relacionando entre si, entre, vamos dizer, família e coisa e tal, mas a gente vai ter uma coisa parecida com essa no sentido psicológico. A gente vai ter a falta de, vamos dizer assim, uma disseminação da experiência social. Assim, parece estranho, assim, falando desse jeito, mas, e ao mesmo tempo, né, lógico e bobo, porque você não vai ter relação social ali, você não vai ter a experiência e tal, lógico, né, faz sentido, mas o que tem de mais nisso? O que tem de mais, por exemplo, é que nem eu não sei quem eu ouvi falando sobre isso, a língua está se perdendo. Tem várias pessoas que, assim, no próprio português que a gente está falando aqui, elas começam a perder vários elementos da língua, palavras, vocabulários. Vamos dizer assim, o vocabulário de nicho da internet acaba se tornando o vocabulário da pessoa. Então, assim, a gente está vivendo num momento muito perigoso para essa questão toda dessa falta de relacionar-se. Eu fico realmente assustado. Eu sinto que eu deveria também. Eu me sinto um pouco culpado. Eu acho que eu socializo muito pouco, assim, mas mais pelas minhas próprias questões, né? Como eu já disse. Uma hora eu converso com vocês a respeito.
Mas eu sei lá, eu torço muito pelas essas novas experiências e o que o futuro pode entregar para essas novas fantasias. Mas eu tenho muito medo do que a média, né? A média das pessoas, a média intelectual das pessoas vai gerar. Porque, pensa só, se a gente está indo para um mundo assim, quase que certo que a gente vai chegar em pouco tempo naquela coisa, né, que outro dia eu não consegui lembrar a palavra, que é essa renda comum. O que vai ser necessário que as pessoas tenham uma renda comum, né? Porque não vai ter emprego e elas precisam consumir, porque o consumo é o que faz todo o processo da, da economia funcionar. Então, mas aí eu fico me perguntando, se as pessoas elas já não fazem nada no tempo, nada, eu falo assim, nada que seja relevante humanamente, assim, em termos de humanidade, se elas não fazem arte, se elas não leem, se elas não estudam, se elas não fazem nada que possui uma grande relevância, o que elas vão fazer quando elas tiverem mais tempo, se não continuar consumindo as porcarias e o entretenimento chulo que é feito simplesmente para as pessoas consumirem sem pensar, sem administrar? O que vai ser da nossa sociedade se as pessoas tiverem mais tempo e menos cobrança para fazer algo digno, entre aspas, na vida? Eu realmente fico pensando que a gente vai ter cada vez mais a morte de qualquer coisa que seja minimamente decente. Vamos dizer assim, financiar algo que tenha qualidade vai ser assim muito raro, porque, né, assim, me parece, né, não sei, é muito complicado. Assim, a gente vê, ixi, não, eu achei que eu tinha quebrado o dedo aqui. A gente pode ver uma coisa que é muito clara e objetiva nessa questão da média comum das pessoas, é começar vamos dizer assim, em termos de perceber como as pessoas estão pensando sobre aquilo que elas estão falando. Você simplesmente sair assim na rua e começar a prestar atenção assim. É lógico que não dá para ficar ouvindo as pessoas assim falarem de suas vidas, mas às vezes pegar numa praça assim, ou numa praça de alimentação de algum lugar, uma coisa assim, e simplesmente ouvir. E é muito comum a gente ouvir muita coisa assim, tão pobre. E falar essa palavra pobre assim, é muito estranho, mas o que é o pobre? Coisas que são simplesmente faladas e não pensadas. Não existe um pensamento por trás, existe só uma reprodução. Isso é o essencial, né, de senso crítico, de coisa e tal, está tudo relacionado à autonomia. Então, se a gente não criar, vamos dizer assim, se a gente tem uma sociedade que ela vai viver de um salário básico, ela não vai ser forçada a nada, qual que vai ser a lógica dela para criar algum elemento próprio, alguma individualidade? Vai se tornar só uma grande massa de seres humanos e, sinceramente, eu não sei para que vão sair. Querendo ou não, né, vamos dizer assim, existe aquelas estatísticas que mostram que quanto menos, vamos dizer, conteúdo, quanto
quanto menor o seu grau intelectual, mais filho você tem. E isso já tem várias pesquisas que mostram a correlação dessas duas coisas, é fato. Então, assim, a gente vai criar um ciclo ainda pior de pessoas que já não têm um autoconhecimento, vão gerar pessoas e essas pessoas vão crescer nesse mesmo ambiente que não ajuda elas a produzir, a pensar, a ser de fato, né? Ser por si. E aí o mundo vai ficando cada vez mais e mais estúpido. Esse é o meu medo, que não exista um caminho de melhora disso tudo. Que tudo isso se transforme num nada. E às vezes eu penso até que um futuro desse é perigoso no sentido de... E o que vai acontecer com as pessoas que querem algo a mais, que querem, né, que estão dispostas a buscar? Será que elas vão ser tidas, né, como acontece aqui no Brasil? As pessoas que buscam algo mais intelectual são tidas como pessoas ruins, né? No sentido de, ao nerd ali, o cara que acha que é inteligentão, olha né, aqui no Brasil a gente tem muito disso. E será que isso vai expandir? A gente vê também assim, essas doutrinas islâmicas aí, tipo assim, vão fazer de tudo para dominar, né? Para fazer a dominância. E a estupidez faz parte, né? A pessoa ali é extremamente voltada e viciada nas ideias do Islã ali, né? Sofreu completamente uma lavagem cerebral desde pequeno. Nossa, eu não sei se vocês viram um vídeo recente que saiu na internet aí, um casal de médicos na Austrália, né, que a gente teve lá aquele atentado lá contra as vidas dos judeus na praia. Um casal de médicos naquele site no Omegle, eles conversando com um judeu que apareceu assim, aí o cara falando, nossa, seus olhos são tão bonitos, que pena que você é de Israel, que pena que você é judeu. Aí ele, como assim? Tá, ó. Aí ele foi dando, né, papo pra eles assim. Aí a mulher entra, né, a mulher do sujeito, que também é médica lá, e fala, ó, vocês têm que morrer, é isso e tal, e tal, e tal. Aí eles, em algum momento da conversa, simplesmente falam o seguinte, que aqui, o judeu que entra aqui no hospital, a gente mata. Falam assim, descaradamente. Tipo assim, quantas mortes já devem ter acontecido? Eu acho que eu citei isso na live passada, mas eu fiquei tão chocado com isso. Isso mexeu tanto comigo. Gente, são dois médicos. Gente, pessoa que estudou, pessoa... chegar a um nível de... Nossa, é uma lavagem cerebral muito, muito forte nessas pessoas. Não sei, não dá para entender. É muito bizarro para mim, é muito bizarro, não faz o menor sentido, essa alucinação toda com as coisas, assim, às vezes eu prefiro que as pessoas então se tornem, né, esses seres completamente isolados, porque para que esse tipo de coisa também não exista, sei lá, hoje em dia está tudo muito confuso, muito... Os extremos que a gente estava tendo até agora, que eram extremos políticos, agora eles estão indo para um lado, uma certa perversão humana, assim. Sei lá, eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma escalada da perversão humana, né? A gente já está vendo isso, a gente já está vendo assassinato e a gente viu agora, eu não sei se vocês acompanharam, mas o tanto de post em rede social falando de gente que morreu agora no Natal, assassinada por um parente e tal. Gente, eu fiquei tipo assim, eu nunca tinha visto assim tanto post disso, tanta coisa. E eu fiquei pensando, realmente, será que aumentaram o que está acontecendo com a galera? Que doideira é essa? Por que tá todo mundo
nesse espírito de violência muito, né? Eu fico vendo, eu guardo muitas coisas e essas coisas mexem com a gente, sabe? Mexem muito. Não dá pra falar que não. E, bom, por mais que a gente tenha esperança, a gente tem que ficar atento, assim, por nós mesmos, né? Para nossa segurança e para que a gente não se torne, principalmente não se torne tenha esse tipo de atitude. Sei lá. É algo que eu estava conversando, meio que brincando com um dos meus irmãos, assim, nesse Natal. Os governos estão caindo, o valor do Estado está caindo e as grandes empresas estão aí. Né? A gente já está vendo todos esses esquemas aí de grandes empresários, grandes empresas alterando eleições, fazendo pressão. O nosso mundo distópico das grandes empresas está chegando. A gente já está vivendo ele, na verdade. Então, empresa não tem nenhum interesse na pessoa como indivíduo, tem interesse como consumidor. Quanto mais viciada no produto, melhor. Eu realmente tenho medo do que a gente vai ter nos próximos anos aí. E pensa só, no mundo com essa violência toda, né, que está escalando cada vez mais guerras, cada vez mais enfrentamentos, cada vez mais mortes por nada, por discordância de ideia, por discordância de ideal. Vocês repararam que ele não tem orelha? Eu sei lá, eu gosto de fazer coisas sem orelha. Eu gosto de orelha também. Orelha é muito legal, é um pouco difícil de fazer, mas é muito bonito assim quando faz. Mas eu não sei porque eu tiro a orelha das coisas, me dá uma satisfação de ver sem. É coisa de doido. Aqui, eu sei o que eu tava falando, sei lá o que eu tava falando. Tá, eu tava falando então assim, das grandes empresas. Se a gente está vendo essa escala toda da violência, as pessoas vão fazer o quê? Ficar dentro de casa. Se elas estão dentro de casa, o que elas vão fazer? Consumir aquilo que a gente tem dentro de casa, que são basicamente produtos. A gente está, tudo, vamos dizer assim, está caminhando para o maior fortalecimento dessas indústrias. As empresas pouco ganham quando as pessoas saem de casa. Se você pensar, só a indústria do turismo e do entretenimento, vamos dizer assim, artístico e coisa e tal, mas as empresas querem que você fique dentro de casa e fique consumindo. Não tem uma outra perspectiva para elas, senão essa. Não, talvez as empresas de carro não pensem assim, mas está tudo misturado e vinculado, né? Não acho que vão sentir tanto efeito dentro dos seus esquemas. Que mais eu tive de percepção? Eu comecei a ler um outro livro agora sobre o grotesco. Agora é uma abordagem de um outro professor, alguns anos posterior ao livro que eu estava lendo, do Haferman, né? Que acho que ele é de 76, 79. Agora esse é de 80, não, acho que ele é de 82 e esse agora é de 89. E essa abordagem desse livro agora que eu estou pegando é uma abordagem mais pro lado da psicologia. E muito interessante, ele cita uma coisa lá que eu não tinha parado para pensar, mas que é muito lógico, né? Como o grotesco é um fenômeno, ele não precisa acontecer somente nas artes, né?
E como ele é um fenômeno, ele está muito ligado à experiência sensorial. Então, é muito fácil de perceber quando a gente tem a experiência do grotesco em momentos da vida que coisas acontecem e a gente não consegue entender assim. Normalmente coisas, né, que a gente chama de supernaturais, assim, né, de espíritos e coisa e tal. Nós temos a experiência do grotesco muito nesses episódios, né? A experiência do não conseguir racionalizar a coisa, ela está muito ligada à experiência do grotesco. E ela não precisa estar relacionada somente à arte. Ela tem o fenômeno tem a sua espontânea liberdade de ação, vamos dizer assim. E eu achei muito legal, assim, vou ler mais e ir acompanhando essa linha de raciocínio. Apesar que ele pega muito Freud, assim, e, assim, pegar Freud não é ruim, o problema é se manter na interpretação que ele teve lá atrás, simples e clara, assim. Às vezes é mais interessante pegar um artigo mais novo falando sobre e mostrando, vamos dizer, experimentos mais recentes que falam sobre algumas das conclusões que ele tinha. Eu falo isso, mas eu também gosto de ouvir as ideias de Jung, então assim, não faz o menor sentido isso que eu estou falando, né, em termos científicos. Mas esse livro, ele é menor, ele parece mais... ele parece que vai ter um valor interessante, assim, para a minha pesquisa e o entendimento como um todo da coisa. Que mais eu tenho a dizer? Eu tô achando bem legal essa forma, assim. Acho que é um conteúdo bem interessante. Dá pra ver a experiência da coisa acontecendo. Gostei desse estilo, assim, com as duas câmeras. E deu certinho aqui para organizar o setup, não ficou nada complicado. Pessoal, ano que vem comprem camisas na minha loja aí. Né, eu já comentei, vão ter outras coisas também, mas eu preciso financiar isso aqui. Money. Preciso dar minhas aulinhas. Nossa, eu tenho uns materiais que a gente pode utilizar que facilitam fazer coisas assim muito bobas que a gente usa no dia a dia. Mas, querendo ou não, o futuro é cada um ter a sua impressora de 3D em casa. Eu acho aquilo ali... Eu ainda não pude comprar uma, tem umas baratas até aí, por volta de mil e poucos reais, mas, nossa, vale muito a pena. Tanto de ideias, assim, de protótipos de coisas que dá para fazer. Eu, por exemplo, assim, vou dar aula, eu poderia fazer imprimir vários corpos, várias formas, várias coisas assim que podem ser utilizadas para compreensão de várias coisas. E a coisa assim, que você gasta só o valor do filamento e energia. E, tantas possibilidades. Eu acho que está subutilizado, assim, as pessoas não caíram na real o valor que isso tem. Ou ainda uma coisa assim que é difícil para a pessoa normal, assim, comum, acessar, né? Talvez ainda seja difícil nesse sentido. Só para quem quer mesmo, mas que faz uma diferença na vida, faz. Para tudo, assim, qualquer coisa que você precisar. Ai, gente.
Já tá dando 1 hora. Eu não sei se eu termino aqui, porque eu tô um pouco enjoado. Eu quero continuar, quero estar trocando ideia e brincar mais com isso aqui, mas eu tô enjoado e isso é um problema. Tenho passado mal e esse ficar enjoado não é legal. Culpa do calor aqui extremo. Bom, eu acho que, assim, pelo menos assim, a gente pôde aqui falar um monte de besteira. Mas é uma besteira que dá pra ter uma reflexão assim. Eu gostei da experiência desse novo formato assim, com as 2 câmeras. Acho que vai dar bem bom. E segunda-feira eu volto com mais. Segunda-feira eu volto mais saudável também. Com outras ideias, vou absorver coisas aí durante o final de semana e trazer. Eu queria comentar depois aquela coisa das sandálias havaianas, só porque tem umas questões assim que vale a pena discutir sobre. Mas acho que é melhor fazer isso segunda, que eu vou estar um pouquinho, acho que deu tudo certo aqui. Lembrem de seguir nas redes, tenho postado coisas lá no Instagram, né, os videozinhos, e os posts lá escritos, também no Twitter, tenho postado lá, tudo que tem em todos os canais, assim, né, chamada para... falando isso, eu esqueci de fazer a chamada para essa live de hoje. Eu esqueci de postar lá. Mas sigam lá, aí se tiverem perguntas, demandas, dúvidas, pode mandar, eu vou estar lendo, para a gente poder trazer e trocar ideia. É sempre bom, eu quero falar muito com vocês. E é isso. Beijos para todos, uma boa noite, um bom final de semana. Se pá, quem sabe eu apareço aí num domingo da vida, certo? Bom, tchau para todos, até mais.